Pode contar? Pode! Alô, pessoal! Tudo bem? Sou Kátia Rodrigues do Bem Viver para mais um episódio do Pode Contar? Pode! Estou aqui com as minhas parceiras e mulheres especiais, Kelly Rodrigues, Kátia Veloso e Regina Rain. Obrigado, meninas, por mais essa jornada aqui comigo, né? Vocês realmente são mulheres muito especiais, tá bom? Você também, amor, especial. Bem. Gente, essa semana, né, estamos próximos do dia 12 de outubro, né, Dia das Crianças, também dia de Nossa Senhora, né? Então nós resolvemos falar, né, desse tema, mulheres. Quais são as mulheres especiais nas nossas vidas, né? Mães, benzedeiras, avós, professoras. O que as mulheres já passaram ao longo da caminhada, né? Isso. Quanta coisa importante já aconteceu. Eu quero começar, então, com a Kelly. Vamos lá, Kelly. Ok. Então, falando, né, sobre mulheres especiais, mas o que são mulheres especiais? Eu vou voltar lá atrás, falar um pouquinho das bruxas. O que seriam essas bruxas? Hoje em dia, existem, não existem, ou todas as mulheres são bruxas, mas não sabem disso? Bruxas, que eu quero dizer, não é aquela que vai estar lá no caldeirão fazendo poções. Quem quiser pode fazer também. Pode ser também, né? Pode ser também, exatamente. Não é só essas, né? Não, isso, bem colocado. Não são só essas. Legal. Mas as bruxas, elas eram vistas como detentoras de conhecimentos ocultos, sabedoria ancestral, habilidades de cura. E aí eu vejo, vamos pegar, quando uma criança cai, mãe, dá um beijinho pra sarar. Que fofo. É uma habilidade de cura. Um chazinho que você faz, né? E a psicologia, como que ela vê isso? Como que podemos associar a psicologia no papel das mulheres? São guias emocionais, mentoras, que vão ajudar na transformação pessoal e no crescimento de cada um. Tanto que, né, existe um famoso aí psicólogo. Pode contar? Pode. Acho que muitos já ouviram falar, Carl Gustav Jung, que ele tem os arquétipos. Bom, primeiramente, o que seriam esses arquétipos? Tudo que envolve, né, as pessoas que representam, vamos dizer assim. E ele tem 2 arquétipos muito importantes. A grande mãe e o arquétipo da sábia. Então, são o quê? São mulheres. No caso da grande mãe, fertilidade, compaixão, lado positivo. Mas também tem um negativo aí. Sufocamento, positividade. O que normalmente, às vezes, a gente ouve? Ai, a minha mãe só me sufoca. Ai, a minha mãe... Só pega no meu pé. Só Pega no meu pé. Exatamente. Um beijo, mãe. Ah, pra minha também. E também temos a sábia. Então, essa grande mãe, vamos dizer assim, a figura maternal, que oferece toda essa segurança, o cuidar, o proteger. E a sábia busca pelo conhecimento profundo, das verdades universais. Então, eu digo assim, toda mulher é especial. Toda mulher tem o seu conhecimento, ela vai passar isso. E aqui, eu quero, não está mais conosco, mas assim, teve na minha vida uma mulher muito especial. Eu chamo,
Italiano, nona, não é Uhum. vó, né? Sim. A nona. A nona, nona. exatamente. Ah, vou até contar uma história rapidinho aí do episódio quando eu era pequeno. Pode? Pode. Gente, quando eu nasci, a minha nona, ela morava, né, com os meus pais, tudo. Eu tinha 3 meses quando a minha mãe me deu o primeiro banho. Sim, A sua nona não deixava ela dar banho. Era ela falava pra minha mãe, ela falava assim, imagina, você vai matar essa criança afogada. Você não sabe. Eu sei. Ah, Eu sei, aí era a exatamente. sua nona que te dava banho. Sim, o primeiro banho que a minha Ah, mãe bom. deu, eu tinha 3 Três meses. A minha nona que me dava Ah, banho. bom, eu pensei que o primeiro banho da sua vida era com 3 meses. Não. O primeiro Isso aí. é bem conta colocado. O direito. primeiro banho que a minha mãe me deu, porque era a minha nona que me Claro. dava. Justo. E assim, ela ficou comigo durante muito tempo. Então é aquela roupinha para boneca. E por que que eu tô trazendo, além desse espaço, a guerreira que ela sempre foi? Porque naquela época, o meu nono trabalhava em fazendas, né? Mas quando ele invocava, o nome da minha nona era Matilde. Matilde, coloca tudo no carro, coloca tudo que nós vamos embora. Mas como? E as crianças? Não, aqui eu não fico nem... Então, ela tinha muito disso. Então, ela tinha que ter essa disposição, ela tinha que orientar. Quando ele brigava com o dono da fazenda, colocava todo mundo no carro e ia embora. Então, ela esteve muito presente na minha vida e pela história de vida dela também. Muito batalhadora. Que da hora. E nós trazemos isso da nossa ancestralidade, né? Então, essa força, esse poder dela, com certeza está aqui comigo. Muito Então, legal. é isso que gostaria de estar trazendo para vocês. A gratidão aí, a nona Matilde. 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 E Kátia Veloso, você também tem uma mulher que você queira homenagear hoje? Com certeza, Kátia. Na verdade, eu vou dizer o seguinte: são 2 mulheres, Tá. mas que ocupam um papel. Então, por Tá. isso, né, Uhum. dividindo essa questão. Quando você abriu o nosso episódio e você comentou, né, mulheres especiais, muito obrigado. Mas uma coisa a gente precisa ser dito, isso ficou no exemplo aqui que a Kelly trouxe. Nós somos mulheres especiais. E quem faz mulheres especiais? Outras mulheres especiais. Não é? Sim. Então, Bem essa colocado. é a importância da gente ter a consciência desse nosso papel, de quem nós somos, porque nós recebemos e nós também deixamos isso para essa geração que está vindo aqui, né? E o quanto é importante a gente mostrar para as nossas filhas, as nossas sobrinhas, nossas alunas, enfim, quem está começando e faz parte do nosso círculo de convivência, o quanto elas também são mulheres especiais, porque muitas mulheres que já vieram lá atrás batalharam bastante para que hoje a gente pudesse estar aqui, inclusive fazendo esse podcast para você. Não é mesmo, meninas? Isso aí. É, sim. Então eu queria contar uma historinha, já aproveitando para fazer essa homenagem. Posso contar? Pode. Eu gostaria de... quando a gente fala do tarô, o tarô é vida. Então, assim, tudo que a gente tem na vida tem no tarô. E aqui eu estou falando do tarô terapêutico. Dentro dessa questão, a gente tem representado no tarô alguns arcanos que estão relacionados com os arquétipos dos nossos pais, das nossas mães e dos nossos avós, das nossas avós, mas também dos nossos pais físicos, que é o imperador e a imperatriz, né? E os nossos pais espirituais, que aí é a sacerdotisa ou a papisa e o papa. Então, na verdade, assim, por isso que eu falei que era o mesmo papel, é o papel de mãe, mas eu tenho 2 mães, né? Eu tenho a minha mãe física, que é justamente isso que a Kelly destacou muito bem. É aquela pessoa que traz o seu conhecimento tácito. É um conhecimento que foi aprendido com a experiência, com a vida. Então é aquela pessoa que benze, é aquela pessoa que reza, é aquela pessoa que tem fé. E de você ver esses exemplos, a gente acaba aprendendo também, né? Então, assim, eu sou muito grata porque é essa ancestralidade. Quer dizer, eu estou aqui em função dela.
né? E ela também, muito batalhadora, começou a trabalhar fora, quando meu pai achava que isso não era coisa de mulher, né? Hoje ele já nem, né? Pelo contrário. E é muito importante isso. Então a gente vê essas mulheres que quebram paradigmas. E minha mãe quebrou vários paradigmas. Só para dar um exemplo, teve um jogo feminino no final de semana, e foi engraçado porque estava jogando 2 times, eu nem me lembro agora, um era o Corinthians, o outro eu não lembro, e eu só lembro, por exemplo, ela, quem que tá jogando? Ela falou assim, as mulheres. Falei, ai, que legal, quem que tá ganhando? Ela falou, as mulheres. Aí eu falei, como assim? Ela falou, ué, elas estão lá, estão jogando, estão se divertindo, estão fazendo o que quer, não importa o time que tá ganhando, as mulheres ganharam, né? Eu falei, yes! Né? Eu gostei disso, eu achei bacana. Então é só para vocês entenderem o quanto é importante essa noção, né? Mas eu quero homenagear também a minha mãe espiritual, Sônia Cebrián. Foi uma pessoa que eu conheci, foi uma professora, né? Ela continua, inclusive, sendo a minha amiga até hoje, mas foi uma pessoa assim que me abriu para esse universo do tarô. Para vocês terem uma ideia, eu conheci ela num espaço que tem aqui em Santo André, e é chamado Casa de Bruxa, e eu entrei lá só por curiosidade para falar o que é que será que deve ter aqui? Bruxas, né? Claro. Então, né? E aí essa professora, ela me ensinou numerologia, tarô, runas, e abriu todo um universo, né, sobre mandalas, e o quanto é importante isso para a expansão da nossa consciência, no sentido assim, de você poder entender, compreender que existem muito mais coisas do que o que a gente pode imaginar. Então eu sou muito grata a essa pessoa porque ela me trouxe um universo completamente diferente, pela generosidade da maneira como ela ensinava. E ela também me ensinou a parte dessa questão da filosofia Wicca, que é o que nos conecta, mulheres, com a natureza. E detalhe, todos os seres humanos são conectados à natureza, né? Então, assim... A gente esquece disso, né? Não esquece. E aí vem a Wicca para nos lembrar justamente assim, essa pausa que nós temos durante o ano para comemorar os sabás, os ebás. Daqui a pouco a gente vai estar... nós estamos no mês do Halloween, daqui a pouco a gente vai estar comemorando dia 31 a nossa colheita. E isso tudo faz parte de você poder entender que você está contido dentro de um ciclo, né? Então você não é nem melhor, nem pior. Você não pode nem subjugar a questão da natureza, não desrespeitá-la, mas entender que você faz parte, incorporado desse processo. E quem me trouxe essa consciência, que é ecológica, muito antes de todo mundo falar sobre essa questão de ecologia, foi justamente essa pessoa. Não só porque você deve preservar, mas é porque é o que de fato acontece, né? Nós estamos integrados. Então, este respeito me permite respeitar qualquer outro ser, qualquer outra pessoa. Então, essa... professora, a Sônia Cebrián, realmente é uma grande bruxa, né? E ela me ensinou muito bem isso, que nós, como a Kelly disse, todas as mulheres são bruxas, porque todas as mulheres são dotadas da sua intuição. E quando a gente segue a nossa intuição, com certeza o resultado é positivo. Então eu deixo aqui a minha homenagem para essas 2 mulheres, Dona Zilda Veloso, um beijo grande, mãe, e para Sônia Cebrián, um beijo grande também, mãe, porque inclusive eu chamo as 2 de mãe. Muito legal, Não é? Kátia. Regina? Então, quando a gente pensou, né, nas mulheres especiais, nossa, são tantas, né? Tanta. Mas eu também, primeiro que veio assim na mente foi a minha avó, né? Sou muito grata à minha mãe também, essa coisa da ancestralidade, né? Foi ela que me trouxe ao mundo, mas assim, o meu relacionamento com a minha avó era assim muito mais afetuoso, muito mais intenso, mais próximo, né? Nós morávamos assim, ela morava na casa da frente, a gente morava na casa de trás, né? E a minha infância inteira ela foi muito presente, né? E eu pensei também assim, o quanto ela me incentivou com as coisas de arte, né? Ela comprava muito material de arte para mim, ela incentivava, ela foi professora, também uma grande guerreira, né? Ela ficou viúva, assim, sei lá, na década o quê? De 40, com 2 crianças, né, pequenas, num lugar que hoje, né, ninguém acredita, mas que era um fim de mundo, né, um matagal, né, e ela diz que as irmãs dela, né, falavam assim, nossa, vende essa casa, vem morar mais perto da gente, pra gente ajudar, né, criar as crianças, e ela falou que não, que
ela batalhou muito para comprar a casa, né, com meu avô, e ela não queria se desfazer, né, da casa. E aí a vizinha ajudava e ela, né, viveu ali trabalhando e cuidando dos filhos, então, e o quanto que ela era assim, né, muito próxima, muito afetuosa e o quanto ela me incentivou nessa parte artística, né? E aí, rapidinho também, posso contar de uma outra pessoa? Pode. Mas o nome da sua avó? Ah, o nome da minha avó, essa daí é a minha avó materna, é a minha avó Olga, querida, Olga. que ela Olga. partiu para o plano Nome espiritual. Eu tinha forte. 15 anos, mas ela tá assim, do meu lado aqui sempre, né? No seu Eu coração sinto também. no meu coração e tá sempre comigo, né? Nas lembranças. E a outra que eu pensei, assim, homenagear alguém relacionado com a minha área, né, de trabalho, arte que terapia, legal, saúde claro. mental. E a Kelly falou do Jung, né? Então eu vou homenagear Uhum. a doutora Nise da Silveira. Que Não sei se linda. vocês Olha. conhecem, mas Linda. quem não conhece, vale a pena conhecer. Tem filme, né? Tem um filme, Tem um filme filme. que foi a Glória Pires que interpretou, né, a doutora Nise. Nise. E a doutora Nise, para quem não sabe, ela foi a primeira médica psiquiatra do Brasil, a primeira mulher psiquiatra do Brasil, também se formou numa turma só de homens, né, na medicina, numa época que nenhuma mulher fazia medicina, ela entrou na faculdade de medicina com 15 anos de idade e foi fazer psiquiatria, e ela batalhou muito, ela totalmente contra os métodos agressivos, né, que se usavam na Sim. época, de Muito eletrochoque, legal. né, lobotomia, então ela foi totalmente contra tudo isso, né? E aí, como um castigo, né, para ela, eles deram a sessão de terapia ocupacional, que naquela época era assim, um Muito lugar legal. onde as pessoas ficavam lá limpando o chão, varrendo os pacientes, né? E aí ela formou ali um ateliê de arte e foi ela que começou a usar a arte na saúde mental. E ela começou a perceber que os pacientes pintavam estruturas assim circulares que ela associou com mandalas espontâneas e ela se correspondeu com Jung e o Jung realmente avaliou, né, que eram mandalas e ela acabou indo como convidada do Jung lá para o congresso, né, em Zurique, apresentar o trabalho desses pacientes aqui do Brasil. Então, eu acho que eu devo muito a ela, porque se hoje eu trabalho, né, na saúde mental, com arte, foi graças, né, a esse caminho, né, percorrido pela doutora Nise, né? Muito legal. legal. Muito bem. Parabéns a ela. Agora é minha Isso aí, vez. agora é sua Vamos vez. lá, Kátia. Né? Conta pra gente. Bom, a única mulher que eu vou homenagear, né, é a minha mãe, né, Dona Joana, Dona Juju. Nós duas somos a Joana Aparecida e Kátia Aparecida, né? Quando eu era criança, eu não gostava muito de Aparecida, não, porque eu não queria ficar tão Aparecida. Mas é por conta de Nossa Senhora, Nossa né? Tem Senhora, Nossa Senhora essa Aparecida. força religiosa, né? Que toda a família da minha mãe tem. Que legal. E a minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que correu comigo quando criança, quando eu já falei pra vocês em outros episódios, né? Da minha questão mediúnica desde pequenininha. Muito Então legal. era difícil as pessoas entenderem, né? Mas a minha mãe nunca desistiu, né? Então ia no médico, ia no centro, rezava. Então ela que trouxe pra mim essa força religiosa, né? Essa questão da fé, que nunca desistiu de mim. Então, eu tenho uma profunda gratidão pela minha mãe, né? Ela é de Sagitário, eu sou Escorpião e ela é a mais engraçadinha, né? Eu sou meio rabugenta, mas aí a gente vai aprendendo muito uma com a outra. Ela é muito parceira, tanto que ela atua lá no Bem Viver também, né? Como reikiana. Ela está aqui, né? Ouvindo a minha declaração presencialmente, né, Dona Joana? Parabéns pra Dona Joana. E a minha mãe cuida de todos até hoje, então é aquela do chazinho também, né? Que vai fazer o chazinho para dor de barriga, vai fazer para dor de garganta, para o olho. Outro dia uma amiga minha tava com terçol, ai não, vou fazer um chazinho aqui para Heloísa. Então ela cuida de todo mundo, né? Também com essa cultura, né? Dos chás, dos remédios naturais, de hortas. Então tudo isso, até a questão de ser reikiana, minha mãe que começou, não, você precisa, tal, né? E não sei o quê. Então
eu devo muito à minha mãe, né? Então, a minha gratidão e a minha homenagem para Dona Joana, tá, Dona Joana? Mas eu também queria falar um pouquinho sobre a constelação familiar, né? Todo mundo falou dessa parte terapêutica, e eu acho bastante importante a gente lembrar sempre, né? De reconhecer e honrar os ancestrais, no caso as mulheres, né? Porque isso não quer dizer que às vezes você não conheceu, às vezes a pessoa não se relaciona, mas a exclusão pode trazer alguns problemas, algumas questões, né? E que depois lá na frente isso pode desencadear para um próximo, né? Para um filho, para um neto, para uma neta. Então é legal a gente reconhecer e honrar os nossos ancestrais, a nossa mãe, né? Que caminha ali com a história dela, muito da história dela vai sim refletir na nossa, né? Fazer o melhor possível com a vida que nos foi dada, né? Essa é a melhor forma de reconhecimento, né? E muitas vezes quando a gente procura uma cura, na constelação ou em outras terapias, a gente está curando os nossos ancestrais também, está dando paz para eles, né? Alguns nós não sabemos a história. Até meu marido normalmente comenta, né? Mas por que você quer saber dessa história? Eu falo, não sei. Mas às vezes eu tenho a impressão que se eu quero saber é porque talvez está faltando paz para aquela pessoa, mesmo que ela não esteja mais nesse plano. Então, quando alguém, né, decide honrar, reconhecer e fazer essa cura, vai ser uma cura para todos, para a família toda. E reconhecer assim, né? Que às vezes os nossos ancestrais, né, não foram bem aquilo que a gente queria, não foi o que a gente idealizou, mas eles fizeram o que foi possível, né? O que estava ao alcance deles, né? O melhor que eles podiam fazer naquele momento, né? E graças a isso, eles nos deram a vida, né? Sim. Porque daí geraram vidas aí dos pais, dos avós, a nossa. Até chegar a nossa, então, né? eles precisaram batalhar muito para que a gente estivesse aqui nessa condição privilegiada. Porque hoje a gente tem uma condição privilegiada, muito, né? né? Em relação aos que já se passaram por aqui. Né? Então, é isso que a gente pode honrar, né? E honrar a vida mesmo, né? Porque já é o maior presente que todo mundo tem, né? O maior presente é a nossa vida, não é isso, meninas? E eu queria só aproveitar, Kátia, fazer então um convitinho aqui para os nossos ouvintes para interagirem com a gente, né? Então, como você falou, perfeito isso. Regina, demais. Às vezes a gente tem os nossos ancestrais, pode não ser aquilo que a gente queria, mas com certeza é o que a gente precisava. Porque senão não tá lá na mesma linha, é o que a gente precisava. E de repente você é igual a ele. Igualzinho. Não adianta não é? você querer negar que você tá igualzinho, Não é? né? Então, se você está aqui, ó, ouvindo o nosso podcast, veja que bacana, a gente homenageou essas mulheres especiais, né? A vovó Matilda, a mamãe Zilda, a mamãe Sônia, a vovó Olga, a dona Juju, não é? A dona Joana. Se você também tem uma mulher que é muito especial e que você gostaria de mandar, conta a sua história pra gente, manda, escreve, que aí depois a gente comenta aqui, tá bom? Isso aí. Pessoal, já estamos chegando nos momentos finais do nosso programa sobre mulheres. Mas eu preciso falar da nossa agenda, né? Como de praxe. Vou pedir pro pessoal que tá chegando agora se inscrever no canal, né? É bem importante pra gente. A gente tem o YouTube e o Spotify, né? Também quero agradecer que na semana passada eu não agradeci, né? A Solange que fez as nossas camisetas, que estamos todas aqui, né? Com o nosso Pode Contar, né? Nossa camiseta especial aqui também, né? E agora falando da nossa agenda, nós temos no dia 12, né? Vou reforçar que tem curso de Reiki, né? Lá no Bem Viver, é presencial. No dia 16, uma quarta-feira da semana que vem, a gente tem de novo o grupo, né, Madalenas, o grupo de estudos. O tema vai ser Jesus, às 19h30, com a Kátia Veloso. E a inscrição é gratuita. Isso, né? Só vem. Só vem, mas avisa. Avisa. Avisa e só vem. Isso. Nós temos o curso com a Kelly em dezembro, dia 7 de dezembro, Ano da Serpente, workshop, para a gente já se preparar para 2025. Exatamente. Né? No dia 14 de dezembro, o curso do Óleo das Escrituras Sagradas com a Kátia Veloso,
Quem se inscrever e falar que assistiu o podcast vai ganhar o livro da Kátia, o Diário Aromático. Olha que legal, Né? mas precisa falar que assistiu a gente, precisa estar inscrito no canal podcast. também. A gente já se inscreveu, né? É, Não é? isso aí, Já, né? já. Ganha o livro, Dia autografado. 14 do 12, né? Um sábado, presencial. Contando também que toda primeira quinta-feira do mês nós temos os encontros de mulheres, né? O Encontros da Alma Isso. com a Kelly, lá no Bem Viver. E temos também o encontro quinzenal, né? Do grupo de arte terapia, isso, né? Para cuidando do cuidar emocional. isso, da saúde mental. Isso. São quinzenas às terças-feiras. Todas essas informações nós temos nas nossas redes sociais, né? No Instagram do Pode Contar, nas nossas também, né? Do E Bem Viver, pode entrar né? em contato com a gente, mandar mensagem que a gente traz aí Isso aí. mais informações. Certo, meninas? Esqueci de alguma coisa? Tudo, Acho que tudo em não, dia, já- né? Tudo em dia. Isso aí. Então, muito bem. É só agora aguardar vocês interagirem, comentarem, falarem das Isso. mulheres especiais. Mandarem pra vocês, histórias. mandarem histórias né? que a gente Que a conta gente aqui. conta aqui no nosso podcast. Uhum. Gente, alguém tem dicas? Dicas de livros? Alguém tem? Na verdade, assim, tem uma dica de um livro bem bacana, né? Se o pessoal quiser aproveitar, já que nós estamos assim nessa questão Falando do de Halloween. mulheres também. E aí, assim, na verdade, esse livro, Kátia, ele é especial porque é um livro que todo mundo já conhece, vale a pena ler, é o livro do Frankenstein, mas Uau! por quê, né? Para falar de mulheres especiais. Quais são as mulheres? Tem uma protagonista especial, mas quem escreveu foi Mary Shelley. Quando ela escreveu esse livro, ela tinha 19 anos, e essa história, ela é várias vezes já foi filmada, gravada, revisada, editada, enfim, né? Publicada, quer dizer, editada não, desculpem, publicada. Mas quando ela escreveu esse livro, ela tinha 19 anos, uma mulher brilhante. E a primeira edição do livro saiu com o nome do marido, porque uma mulher escrever livro, aonde já se viu, né? Então eu brinco, eu falo, ler Frankenstein é um ato de rebeldia. É a gente dar o nosso valor à nossa querida Mary Shelley, porque ela escreveu esse livro e olha que interessante, ela havia perdido um filho. Uma mãe, quando perde o filho, é uma dor que realmente é muito grande. Não é à toa que no Ressignificou a dor, né? Isso, Regina, não é à toa que no livro o que o médico quer? Que esse monstro tenha vida, porque ele não quer que vá embora. Percebe a dor do filho, não é? Então é muito interessante quando a gente sabe essas histórias dos bastidores, e como é o mês do Halloween, então vale a pena a gente ler o Frankenstein, mas também homenageando a nossa querida Mary Shelley. Só quando o livro foi editado na segunda vez, e aí por uma briga do pai dela, que tinha uma livraria, é que ele realmente conseguiu que o nome da filha estivesse no livro que ela escreveu, porque quem levou os louros no começo foi o marido. Muito legal. E, Fica- inclusive tem um filme, né, que conta essa história dela. Essa história né? dela. Uma mulher especial. Fica a dica, então, de livro de leitura aí do nosso Pode Contar. Meninas, gratidão. Nós nos vemos na semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Pode contar? Pode!